Bom dia para quem de bom dia, boa tarde para quem de boa tarde e boa noite para quem de boa noite, como já diria o nosso grande sábio, Arlindo Cruz. Pessoal, vamos resolver alguns exercícios hoje, dois, tá? Alguns, quero dizer dois. Um de ciclo, que eu acho importante a gente continuar treinando ciclos, e um sobre entropia, só para a gente ficar um pouquinho mais atento para a discussão com relação à entropia, tá bom? Então vamos para o Brown Board e não vamos nos alongar muito não. Eu quero, antes de partir, eu vou colocar na tela, que eu acho que fica melhor. O molde de gás diatômico ideal passa pelo ciclo mostrado no diagrama PV da figura abaixo, onde V2 igual a 3V1. Determine em termos de P1, V1, T1 e R, a constante dos gases ideais, a pressão 2, 3 e temperatura 3. Ou seja, determinar as constantes macroscópicas em cada um dos pontos. Tá? E o item B, calcular trabalho, calor, variação da energia interna e entropia para os três processos. Então vamos lá. Aqui nós temos a isoterma, o nosso processo isocórico, isométrico e a nossa adiabática. É sempre bom a gente ter isso claro em nossa mente. Vamos para o Brown Board para poder fazer dar conta disso. É oficial, pessoal, desistir de usar os lápis de cor, apesar de ser legais. Eu perco muito tempo apontando. Vou usar caneta colorida, fazer o quê? Tão nobre quanto lápis de cor. Então vamos lá. Pessoal, quais são as informações dadas? Quando a gente for fazer coleta de dados em termodinâmica, é sempre importante ficar claro para a gente. Olha. É sempre bom deixar claro para a gente quais são as informações que são dadas. O que nos foi dado nesse enunciado é que nós sabemos pressão 1, volume 1, temperatura 1 e a constante dos gases ideais. E também foi fornecido que o volume 2 é igual a 3 vezes o volume 1. Então são esses os dados para essas informações. Pessoal, eu resolvi isso meio que genérico, então eu usei um gama qualquer, mas se vocês quiserem resolver depois, a gente substitui os valores depois. O gama para um gás diatômico ideal é 7,5, tá? Anotem aí, por favor. Fui resolvendo genericamente, depois eu fui atrás. Fiquei com preguiça no começo e tá melhor procurar depois. Então vamos lá para o item A. Determinar P2, P3 e T3. Ah, professor, por que a gente não determina T2? Porque, pessoal, de 1 para 2 é isotérmico, né? Então a gente já sabe que T2 é igual a T1. Perfeito? T2, T2, P3 e T3. T2 a gente acabou de achar, é um processo isotérmico, então a temperatura é igual. Pessoal, num processo isotérmico, a temperatura fica constante, então vamos fazer uso da a equação dos gases ideais. PV igual a N RT. A gente isola o T e a gente tem então que PV dividido por NR igual a temperatura. Então, como T2 e T1 têm a mesma temperatura, eu igualo, tenho P1
V1 igual a NR igual a P2, V2 sobre NR. Cota NR com NR, e a gente lembra que V2 é o quê? Três V1. Vou baixar um pouquinho, mas acho que já estava dando para ver. Então a gente tem que P1 V1 igual a P2, 3 V1. Cancela, cancela. Achamos que P2 igual a P1 dividido por 3. Então, em 2 temos T1, T2 igual a T1. Processo isotérmico. É bom sempre repetir. Sabemos que o volume 2 é 3V1 e acabamos de encontrar que P2 é igual a 1/3 de P1. Em 3, isso aqui em 2. Pessoal, em vez de a gente ficar batendo a cabeça daqui para cá, não, tá, não bater cabeça não. Vamos achar a temperatura, por exemplo. Daqui para cá, vamos começar pela temperatura. Não tem problema nenhum. Pessoal, é um sistema fechado, então a gente apela novamente para o gás ideal. E o que a gente ganha com isso? A gente sabe que para um gás ideal, PV igual a nRT, e como o sistema é fechado, se isolar o NR, tem o PV sobre T. Com isso, eu faço o quê? Eu posso ligar droga. Meu celular está muito bichado. Eu deixei ele cair, eu tenho que trocar. Que pena. Vamos lá. Voltando para cá. Eu vou fazer, para simplificar, eu vou fazer a relação de 1 para 3. Tá? Foi como eu pensei. Se vocês quiserem tentar fazer de um jeito diferente, fiquem à vontade. Então eu consigo ligar pelo sistema sendo fechado, ou seja, pelo número de partículas não se alterar, P1 V1 sobre T1 igual a P3 V3 sobre T3. Por quê? Se eu olhar a figura aqui, eu percebo que o volume 2 e 3 são iguais. Três vezes volume 1. Aí eu ligo direto volume 1 com volume 3 sem passar por V2, tá? Então P1, V1 Não, tudo bem.
fazer o seguinte. Vou ficar com duas incógnitas aqui. Vamos fazer o caminho usual. Acho que é mais fácil. Pessoal, então daí a gente vai de 1 para 2 por uma adiabática. Tá? Tem uma relação que vai fornecer para a gente a pressão 3. A gente tem um volume. Para usar essa relação, eu preciso saber do volume, que eu já sei, e da pressão, que eu não tenho. Tá? Eu ia ficar com duas relações aqui. Vou fazer o seguinte, vou calcular o volume usando a diabática. Depois eu volto para cá. Então vou fazer em verde, em preto, para diferenciar. Como eu ligo o ponto 1 e 3, ou 3 e 1, se vocês preferirem, usando a diabática, eu tenho essa relação aqui, ó. Sei que P1, V1 elevado a gama é igual a P3, V3 elevado a gama. Eu sei que V3 é igual a 3 vezes V1, daí eu consigo determinar P3 aqui. Então, tenho P1, V1 elevado a gama, igual a P3, abre parênteses, 3, V1 elevado a gama. Daqui, eu tiro P1, V1 elevado a gama, igual P3, 3 elevado a gama, V1 elevado a gama. Corto V1 elevado a gama e tenho, então, que P3 igual a P1 dividido 3 elevado a gama. Agora eu volto para essa expressão que eu tinha dito que eu estava precisando dela antes. Tenho P3 é P1 dividido o 3 elevado a gama. Tenho V3, que é 3V1, e tenho T3. Corto P1 com P1, V1 com V1, e encontro que T3 é igual a T1, 3 na gama menos 1. Tá bom? Todo mundo comigo? Fechou. Então agora vamos para os processos. Vamos guardar essa folha aqui do lado, a gente sempre vai recuperar. Não sei se vocês estão tirando foto. Pronto. Eu quero saber variação da energia interna, trabalho, calor e a variação da entropia para o ciclo. Então vamos lá. Fazer uma coisa um pouquinho mais organizada. Vamos começar daqui e vamos para lá. Para o processo 1,2, é um processo isotérmico. Ou seja, a variação de temperatura é zero. Para isso, nesse caso, então, a variação da energia interna, 1,2. Pessoal, eu gosto de chamar de energia interna como se diz? U, tá? Eu não sei porque eu escrevi no enunciado. A variação de energia é zero. Lembra, a energia interna depende da variação de temperatura. Não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Isso implica, pela primeira lei, que o trabalho 1,2 é igual a menos o calor 1,2. E para processo isotérmico, a gente sabe que o trabalho 1,2, que é menos calor 1,2, é igual a menos ln RT ln
temperatura 1, tá? Do volume 2 sobre o volume 1. N é 1 mol, está no enunciado. Temperatura 1 é temperatura 1 e a gente usa a relação que o volume 2 é 3 vezes o volume 1. Então o trabalho fica igual a menos o calor menos RT1 ln de 3 vezes o volume 1 sobre o volume 1. Cancela, cancela. Então a gente tem que o trabalho menos Q12 igual a menos RT1 ln de 3. Tá? Ou seja, Q igual RT1 ln de 3 e trabalho é menos RT1 ln de 3. A variação da energia interna. Desculpa. Agora a gente vai calcular a variação da entropia. Para o processo 1,2. Variação de entropia em processo isotérmico é ΔQ dividido por T. ΔQ a gente acabou de calcular, RT1 ln de 3 dividido por T1. Cancela, cancela. Entropia é R ln de 3. Certo? Acabou a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda, que é o processo pessoal, na isotérmica o calor está... A gente tem o sistema, o trabalho é positivo, é negativo, ou seja, o sistema está realizando trabalho, tá? Ele está jogando trabalho para fora. Opa, perdão. Ele está sofrendo trabalho, tá? Então ele está recebendo calor. O volume está aumentando. Processo 2, 3. É um isométrico, ou seja, a variação do volume 2, 3 é zero. Isso já dá pra gente o quê? Que o trabalho é zero, porque a variação do volume é zero. Opa, isso aqui é V, tá? Aparecendo um. Então a gente só calcula a variação da energia interna. Que é igual ao calor. NCV ΔT. 1 mol, calor específico a volume constante, escrito em termos de mol, que é 5 meios. Tá? Essa informação eu esqueci de passar lá no comecinho. Então temos 1 mol, 5 meios de T3 menos T2, que a gente já sabe escrever em função de T1. Então dá 5... Ah, e tem um R, né? O CV não é 5,6, é 5R, pessoal. Cinco R sobre 2, 3 ln
isso aqui dá aproximadamente menos 8,89, é 0,89 T1, tá bom? Que também é igual a nossa calor 2,3 que foi pedido. A variação da entropia, aí a gente precisa calcular efetivamente, através da integral. NCV dt. Aqui eu tomei elemento infinitesimal do dt, tá? Do dq, tá? Com relação a t. Acho que vocês já tinham pego isso. Dá 5,5 de R. Ln da temperatura 1 sobre temperatura da 2 sobre a 1, né? Que dá T1 sobre. Então 1 vezes 3 na gama menos 1. Isso dá menos 1,10 R. Tá bom? E o último processo é o processo adiabático. No processo adiabático, a variação do calor é zero, ou seja, o calor 3,1 é zero. Então isso já dá pra gente 3,1 igual a zero e variação da entropia igual a zero. A variação da energia interna é igual a N CV delta T, ou seja, uma função da temperatura, e isso também é igual ao trabalho que ele realiza. Ele realiza trabalho consumindo a temperatura. Isso vai dar pra gente. Na verdade ele está produzindo trabalho, né? Tem trabalho sendo realizado sobre ele, por isso que ele está aumentando a temperatura. 1 a 5,5 de R. De novo, para não esquecer. T1 menos T3. Isso dá 0,89 RT1. Tá bom? Pessoal, isso é treino, tá? Não tem segredo aqui. Lembrar de todas as relações que estão acontecendo para cima e para baixo e tentar relacionar elas como como encontrar as melhores relações para facilitar a nossa vida. Próximo exercício. Você faz um chá de meio... aqui é meio quilo, é 250 gramas, não 0,250 gramas, tá? Ou 0,250 quilos, senão é muito pequenininho a quantidade de massa, tá? Faltou um K ali. De água a 85 graus Celsius e deixa esfriar a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, antes de bebê-lo. A. Calcule a variação da entropia da água enquanto esfria. B. O processo de resfriamento é essencialmente isotérmico para o ar, em sua cozinha. Calcule a variação da entropia do ar quando o chá esfria, supondo que todo o calor perdido pela água vá para o ar. Qual a variação total de entropia do chá?
e do ar, tá? Pessoal, esse exercício ele é bem óbvio, ele tem bastante conta, bastante não, alguma continha, mas ele é um problema conceitual, basicamente, para a gente explorar as consequências. Conceitual, vocês vão entender o que eu quero dizer com conceitual, porque as fórmulas são óbvias, mas como aplicar não, né? A menos que a gente seja muito afiado. Então vamos lá. Então nós temos a nossa massa, vamos fazer a correção, faltou um K aqui. Então a massa é 0,250 quilogramas. Bom e velho 2,5 vezes 10 na menos 1 quilogramas de água, tá bom? Temperatura inicial 85 graus Celsius. Temperatura final igual a 20 graus Celsius. Pergunta capciosa. Preciso converter para Kelvin? Não, professor, porque a gente vai trabalhar com variação de temperatura e variação de temperatura escala Celsius, escala Kelvin. É a mesma. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Quando a gente trabalha com entropia, a gente não trabalha com diferenças de temperatura, né? Geralmente aparecem uns LNs, essas coisas. Então, deixa a conversão de temperatura guardadinha. Pode ser que seja necessário. Então, essa primeira temperatura é 358,15 Kelvin. E 20 graus Celsius é o popular 293,15 Kelvin. Deixa aí, não vai doer, não vai dar febre. Tá bom? Então vamos lá para o item A. A gente quer calcular a variação da entropia. Então, para calcular a variação da entropia, a gente pega aqui que acho que é sempre bom colocar integral dq sobre t, ou seja, a gente tem que dq igual a massa vezes calor específico a pressão constante vezes dt. A gente joga dentro da integral. Temperatura inicial, temperatura final. Como eu falei, isso aqui vai dar ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Ou seja, eu preciso fazer a conversão para a escala Celsius, da escala dos graus Celsius para a escala Kelvin. Então, M, Cp, Ln. Aqui eu sei que a temperatura final é menor que a temperatura inicial, vou colocar um menos aqui. T inicial sobre T final. Substituindo massa, calor específico. O calor específico da água é 4.186. Multiplicando pelos 250 gramas. Isso aqui dá menos 2,5 vezes 10. Menos 2,5. Menos 1046 vezes 10 na 3. 1,046 vezes 10 na 3 vezes ln de 358,15 dividido por 293,15. Entropia
para a xícara, para o chá, é menos 5, aproximadamente. Tem uns quebradinhos depois do segundo zero. Vezes 10 na menos 2. Não. CP, esqueci de converter o CP aqui, droga. Só um instantinho, vou fazer a conta aqui pra gente colocar. Voltando, pessoal. Então, olha só, fazendo essa LN de 358,15 dividido por 293,15 dá 2,002 vezes 10 a menos 1 vezes massa vezes calor específico, que é 1,046 vezes 10 na 3. Isso dá pra gente 0,948 vezes 10 na 2 joules por Kelvin. Menos, né? Que significa que a entropia da água está diminuindo, a temperatura está diminuindo, a entropia da água está diminuindo. Agora vamos ver o que acontece com a atmosfera, que é o item B. Pessoal, para a atmosfera é um processo isotérmico. A variação da entropia, a entropia para um processo isotérmico é ΔQ sobre ΔT. Temperatura não se altera, então continua sendo 293,15 dividido pelo calor que a atmosfera recebe, que a gente calcula MCP ΔT. MCP ΔT, aí eu faço a diferença entre as duas temperaturas, preciso. Essa conta, isso dá 6,8 vezes 10 na 4 joules, dividido por 93,15. Variação da entropia dá 2,32 vezes 10 na 2 joules por Kelvin. Pessoal, 2,32 vezes 10 na 2 joules por Kelvin significa que a atmosfera está fazendo o quê? Está aumentando a própria entropia. Quer dizer que a entropia da atmosfera está aumentando, da cozinha, né? Por essa quantidade. Se eu somar a entropia do ar mais a entropia da atmosfera, variação, essa soma, 1 é menos 10 na 2. Vamos ver quanto que vai dar. Essa variação é a soma das duas entropias. Então, 2,32 vezes 10 na 2 menos 2,09, vamos arredondar para 9, vezes 10 na 2, a gente ganha 21 vezes 10 na 1 joules por Kelvin. 21 não, 23. 2,3 vezes 10 na 1 joules por Kelvin. Ou seja, eu tenho saldo positivo. Ou seja, a entropia total do sistema, xícara e cozinha, está aumentando. Como a gente viu lá na parte do conteúdo da matéria, que diz que a entropia de qualquer dos sistemas abertos sempre tende a fazer o quê? Sempre tende a aumentar. Isso não é um ciclo fechado, ou seja, é um processo irreversível, só confirma que a entropia do sistema como um todo está aumentando. Ah, mas tem um pedaço diminuindo. Tudo bem, que é a da xícara. Mas se eu somar a xícara mais a cozinha, a entropia houve um ganho de entropia, houve um aumento de entropia, ou seja, teve energia sendo convertida numa forma que ela não pode ser recuperada para transformar em trabalho posteriormente. Temos agora mais um exercício. Insufla-se um hélio gasoso em um tanque que dispõe de um pistão móvel.
O volume inicial do gás no tanque é de 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, a pressão 200 kPa e a temperatura 300 Kelvin. Se o volume diminuir para 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e a pressão aumentar em 350 kPa, achar a temperatura final do gás, admitir que o hélio se comporte como um gás ideal. Então, vamos lá. Vamos lá, nada, porque o brown board não está ativado. Então, a primeira coisa desse exercício é o volume inicial é 1,5 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos. Eu estou escrevendo em unidade de notação científica. O volume final 1,2 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos. Certo? Eu tenho a pressão inicial em 300 Kelvin. A pressão final, acho que a grande sacada desse problema é que a pressão aumentou em 350 kPa, ou seja, a pressão final é quilopascais, né? Desculpa. A pressão final é 650 quilopascais. Tá? Não estou falando que ele foi para 350, aumentou em 350. E a temperatura inicial desculpa. A pressão inicial é 200 quilopascais. Ele vai aumentar em 300, vai para 550, pessoal. Desculpa, falei que comi besteira. A temperatura é 300 K. Inclusive tinha escrito K, estava olhei na linha errada, perdão. A gente quer achar a temperatura final. Nesse caso, pessoal, acho que a grande sacada aqui é entender essa sacadinha do enunciado e usar a equação do gás ideal. PV igual a N RT. Tá certo? É um sistema fechado. Isso significa, então, que eu tenho NR igual a PV sobre T. Eu tenho tudo inicial, então eu tenho pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Tenho pressão final, volume final e quero achar temperatura final. Passo T final para lá, cruzo os termos, né? Então tenho T final igual a pressão final sobre volume final dividido por volume inicial, pressão inicial vezes temperatura inicial. Agora a gente substitui os valores. Pressão final vezes 5,5 vezes 10 na 5 quilopascais vezes o volume final, que é 1,2 vezes 10 a menos 2, vezes a temperatura inicial 300, depois eu multiplico, tá? Dividido por 200 vezes 10 na 5,
vezes 1,5 vezes 10 dá menos 2. Então agora vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Fazendo a conta, 5,5 vezes 10 na 5, vezes 1,2 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 na 5, vezes 1,5 vezes 10 a menos 2, isso dá 2,2 vezes temperatura inicial. Temperatura inicial é 300 Kelvin. 300 Kelvin, 300 Kelvin. Então a gente tem que a temperatura final 660 Kelvin. 6,660 vezes 10 na 2 Kelvin. Tá certo? O que significa que o gabarito está errado. Tem que consertar também o gabarito dessa questão. Tá certo? Mas é isso aí. Então, esses são os exemplos que eu queria trabalhar hoje. E vamos encerrar a nossa aula.